Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Mas se tiver de madrugada, vai dormir, por favor. Não é bom pra saúde mental e nem pra física. De qualquer forma, iremos, dessa vez, falar sobre funções. A última parte da matéria de introdução à informática. Ok? E irei ressaltar que, mesmo se você não está fazendo do jeito do Portugal, no Portugal é extremamente parecido com a forma que os professores fazem, ok? Por exemplo, aqui tem programa função início. Ao invés dessa parafernália daqui, se você está fazendo que nem os professores, você só coloca algoritmo em cima. São substituições que deixam mais simples. Se eu vier aqui, por exemplo, eu deixei já desse jeito para poder mostrar isso logo de cara. Se você não estiver fazendo do jeito do Portugal, mas você está fazendo do jeito do professor, e você olhar ou os slides do professor ou o seu próprio caderno, se você copiou na aula ou se você tem de um colega seu, você vai ver que a declaração de função, por exemplo, essa parte da matéria, é exatamente a mesma. Você tem função sem cedilha e sem acento, funcão, pode ter cedilha, pode ter acento, depende do professor, mas funcão, o tipo de dado que você retorna, o nome da função e depois os parâmetros que ela recebe. E eu vou explicar tudo bonitinho, eu estou só passando de forma geral para poder mostrar que, mesmo se você não está fazendo que nem o Portugal, ainda assim, pode assistir porque a lógica toda vai ser a mesma e o jeito de escrever, se não for igual, é extremamente parecido. Por exemplo, ao invés de você ter início e fim, você tem uma chave que abre e uma chave que fecha. No geral, são essas coisas que mudam do Portugal para o jeito que os professores fazem. Ok? Então podemos prosseguir normalmente. Então vamos lá. O que é uma função? Eu até abri o Paint, mas eu achei desnecessário porque uma função é algo que eu acho que vai ser mais bem explicado se eu simplesmente fazer no bloco de notas. Então, prepare para o flashbang. Se eu ver aqui no meu bloco de notas, deixa eu fazer que nem a gente faz lá, né? Desculpa, eu sempre esqueço de deixar isso pronto antes. Ai, ai. Funcal, início, titi, tatá. Aí vem tab. Ok. Digamos que eu estou fazendo meu código. Ok? Ok. E eu botei o algoritmo aqui em cima. Programa. Viu? Nisso que dá se misturar as coisas. É programa. Programa. Pau. Digamos que eu estou fazendo um código. Ok? Eu vou pegar um código de uma das nossas aulas passadas. Ok? Então eu vou pegar um de vetores que ficou meio grandinho aqui no nosso exemplificador. Ou não? É, esse aqui ficou meio grandinho. Deixa eu pegar isso daqui, mas eu quero só essa parte. Aqui, muito obrigado. Eu vou colocar aqui no nosso exemplificador 10.000. Tchic. Na verdade não, pera. Quero vir, tirar isso aqui pra cá e botar assim. Ok, vamos lá. Qual que é a ideia de uma função? Beleza? Aqui no Portugal, se a gente está fazendo no Portugal, a gente já coloca desse jeito. A gente já coloca função início. O que é a função início e com um parênteses do lado? Ela já é uma função, por assim dizer. Só que ela é a função de início do programa. Ok? Então, ela é uma que é bem especificazinha. Mas nada vai impedir a gente da gente declarar uma função de jeito parecido. Na realidade, de um jeito igual. Por quê? Se a gente voltar na documentação, e eu vou mostrar isso daqui com o código que a gente fez na última, que na penúltima, que foi a de vetores. Se a gente vier aqui no ajuda e a gente olhar aqui, é uma função que vem o tipo dela, depois vem o nome, e depois tem um parênteses, as coisas que ela recebe do jeito que ela recebe, e depois um parênteses fechando. Agora, se a gente volta para cá, desculpa, para o bloco de notas, flashbang, o que vocês vão ver é o quê? Deixa eu fechar isso aqui. O que vocês vão ver é o quê? Aqui a gente tem funcal, que nem a gente tinha lá no Portugal. Eu posso até deixar na página de ajuda para poder mostrar ao mesmo tempo. Apesar que não dá pra ver, desculpa, eu não adiantou de muita coisa. Então deixa eu deixar no principal. Então nós temos funcal. Aí a gente tem o nome dela, que no caso é início. A gente tá faltando o tipo aqui para ser do jeito que a gente quer declarar. E tem um parênteses que ele não tá recebendo nada.
E a gente tem a chavezinha aqui, que nem a gente teria lá. Deixa eu botar isso aqui no tab, não. Aqui, pronto, sim. Que nem a gente teria lá no nossa abinha de ajuda do Portugal. Né? Inclusive, se tiver com alguma dúvida restante, também pode ler a abinha de ajuda do Portugal, se for de sintaxe, porque dá pra você ler bem resumido ou só ver como é que ele usa. Porque você não precisa nem ler, é só ver como é que ele usa que você fica, tá, ele usa desse jeito, então eu vou fazer do mesmo jeito. Pra poder fazer igual. Então, aqui a gente tem uma função. Digamos que eu vamos declarar que nem aquela foi declarada. Função iteiro, só que eu não posso chamar as duas do mesmo jeito. Então, sei lá, vetor, pronto. Então aqui eu criei uma função que vai retornar no final um dado do tipo inteiro, e o nome dela é vetor, com 3 R's. E aqui eu tenho um parêntesezinho que ele está vazio. Por que ele está vazio? Porque ela não vai receber nada do lado de fora. Ela vai querer fazer tudo sozinha, ela não precisa de ajuda do mundo externo. Agora, vamos lá. Qual que é a ideia por trás de uma função? Deixa eu fazer isso aqui no meio do código. Digamos que você fez todo um código aqui, né? Vamos supor que a gente fez um código aqui. Pronto. Escreva o código mais idiota possível. Escreva 1, ok? Agora deixa eu pegar isso aqui, copiar, colar. Pronto. Digamos que a gente fez um código em que ele vai simplesmente escrever na tela um monte de vezes. A gente quer fazer isso, é algo completamente estúpido, mas a gente quer fazer isso. E se a gente quer, a gente pode, nada impede a gente, então a gente pega e faz. Que é o que estava acontecendo aqui, a gente está escrevendo na tela o número 1 uma cacetada de vezes. Show de bola. Só que, isso daqui é meu código principal, isso daqui. Né? Isso daqui é como se não existisse. Vou até dar mais um ponto de passar. Pronto, sumiu. Esse é meu código principal. Né? Deixa eu fechar ele aqui. Ok, meu código principal é esse. Eu estou escrevendo o número 1 na tela um monte de vezes. Show. Só que fica meio feio, não acham? Tipo, eu olhando assim, nossa, ficou grande. Eu quero escrever o número 1 na tela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vezes. Vamos deixar 10 para ficar bonitinho. 10 vezes eu quero escrever o número 1 na tela. Só que eu fiquei, poxa, colocar isso no meu código principal fica feio. O meu código principal ele fica grande, fica desnecessariamente grande. Então, algo que eu poderia fazer é o quê? Eu poderia simplesmente, eu vou copiar isso daqui, criar uma função para fazer isso para mim. Aí eu só pego e coloco essa função no meio do meu código principal e ela vai fazer isso para mim. Como que eu crio essa função? Como que a gente declara tudo? Eu vou ir demonstrando e explicando, e demonstrando e explicando, que eu acho que vai ser melhor do que eu só explicar e depois demonstrar, ou demonstrar e depois explicar. Acho que vai ser melhor se eu for casar as duas coisas juntas. Vai ser difícil de casar separado, né? Óbvio que eu vou casar as duas coisas juntas, né? Então vamos lá. Como que a gente declara função? Primeiro vai vir funcal, show de bola. Aí vem o tipo de dado que ela retorna. Ou seja, se a gente quiser que algo receba um resultado específico dessa função, por exemplo, uma variável x recebe um número que a função vai retornar no final. Por exemplo, se eu quiser que ela vai retornar um número específico para uma variável, eu posso pegar e colocar a minha função, o tipo de dado que ela está retornando, por exemplo, um número do tipo inteiro, do tipo real, ou algo do tipo cadeia, ou do tipo lógico, ou caractere, e desta forma eu vou colocar na variável. Só que, nesse caso, a minha função, eu não quero só pegar e fazer escreva 10 vezes com ela. Eu não quero fazer nada de chique, né, no caso. Eu não estou fazendo nada de chique com ela. É isso, eu não quero fazer nada de chique com ela. Então, eu não quero retornar nenhum valor para nenhuma variável com isso daqui. Eu só quero que ela seja executada. Ela não precisa retornar nada para ninguém. Eu só quero que ela execute, faça algo, diga alguma coisa, faça uma conta maluca e diga algo no final, sei lá. Eu quero que ela faça alguma coisa, mas não que retorne valor para uma variável. Eu só quero que ela faça algo. Então, aqui não vai ter o tipo, quando eu estiver pensando nisso daqui, não vai ter o tipo, porque eu não estou retornando nada, então não tem um tipo. Só vai vir direto, então, o nome dela. Qual que vai ser o nome? Obviamente que eu vou dar de... peraí.
maluco. Pronto. Porque eu posso dar o nome que eu quiser, eu dei esse nome. Nada me impede, eu não estou usando acento. Ah, desculpa, isso aqui tem que ser minúsculo, pelo Portugal. Eu não estou usando acento. Eu não estou começando com letra maiúscula. Eu não estou começando com número. Eu não estou colocando caracteres especiais. Então, eu posso chamar de um maluco desse jeito. Aí, beleza. O que essa minha função vai receber para ela acontecer? Bem, se eu olhar o que está escrito nela aqui, eu não preciso de nada vindo do mundo de fora, do resto do código, para poder executar ela. Então, eu não preciso receber absolutamente nada. Então, eu vou só colocar os dois parênteses assim e não preciso colocar nada dentro deles, porque ela não recebe nada do mundo de fora. Nós vamos começar com essa função que é mais simples, que aqui não acontece nada. Depois vamos para uma que recebe algo do tipo que recebe algo e retorna algo do tipo inteiro. Depois a gente vai para uma que recebe algo e retorna algo do tipo real. E depois uma que recebe algo e retorna algo do tipo cadeia. Vamos fazer os 3 casos para vocês verem que não tem nada de complicado nisso. Todas vão ser feitas do mesmo jeito. E também para poder ver se fica bem explicado, eu vou explicar tudo muito bem cada uma das vezes que eu fizer. Então vamos lá. Ou seja, com isso daqui a gente acabou de criar a função que não retorna nada, porque aqui não tem um tipo especificado, e o nome dela e os parâmetros que ela está recebendo. Como ela não está recebendo nada, o parênteses fica vazio. E aqui debaixo dela tem que ter a chavezinha abrindo e uma chavezinha fechando. Por exemplo, assim. Agora você me pergunta, ok, você venceu, você fez isso, mas beleza, isso aqui está no seu código, mas como é que você vai fazer com que ela seja usada no código principal? Como é que a gente usa ela no código principal, afinal? Isso daqui, essa nossa função, ela pode sumir do código principal. Ela está em outro lugar. Ela está num arquivo diferente, numa folha de papel diferente, se fosse na prova, por exemplo, numa folha de papel diferente. Ela está em um lugar diferente. Ela não necessariamente está no seu código principal. Por você não ter que ficar escrevendo aquilo um monte de vezes, uma coisa que é feia no meio do código. Então, uma das ideias da função vai ser justamente essa, a gente pegar uma coisa que é feia e escrever ela fora do código, ok? Agora, vamos pegar e usar ela no meio do código. Então, como é que a gente usa? É muito simples para a gente poder evocar ela, summonar. A gente, como ela não vai ter que retornar nada para ninguém, só pega, deixa eu botar isso aqui porque eu prefiro assim, a gente só vai pegar e literalmente summona ela desse jeito. Assim, um maluco, acabou seu código. Ah, será que vai funcionar? Vamos testar, afinal aqui a gente tem o Portugal à nossa disposição, então a gente pode testar. Então, vamos lá para o Portugal. Deixa eu sumir com isso daqui. A gente vai vir aqui, vai criar a nossa amiguinha função. Deixa eu sumir isso aqui, precisa ficar aqui. Aqui eu criei a função maluco, que é essa daqui que não retorna nada para ninguém, não precisa de nada para começar. E aqui eu acabei criando... Ah, peraí, isso aqui tá um para dentro, não precisa estar um para dentro. Vai ficar na mesma altura que a outra. Pronto. Aqui a gente tem a nossa função normal, que é a função início, que é o nome que é dado de padrão. E aqui a função maluco, que foi a que eu criei. Se eu quiser usar ela na minha função início, eu só pego e escrevo o nome dela. Então, eu coloco _ maluco. Dessa forma, tem que colocar o parênteses, desculpe. E mesmo que ele esteja vazio, eu preciso colocar ele precisa existir, mesmo se ele estiver vazio. E agora que eu percebi, deixa eu colocar /n aqui, só para poder facilitar a minha vida. Então a gente vem aqui, coloca /n, Tem que ser mais fácil ter copiado e colado, mas agora já foi. Agora já estamos fazendo assim, agora vai ser deste jeito, estamos chegando lá, o negócio fica mais longo, o vídeo, mas tudo bem, show de bola. Então, eu vou até deixar espaçado para vocês entenderem exatamente o que eu estou querendo dizer. Ó, tum. A minha função foi criada aqui. Ela está bem depois do meu código principal, ok? A minha função. Que função? A função que não retorna nada, então não tem nenhum tipo especificado aqui, com o nome maluco,
e que não recebe nenhuma variável ou vetor ou matriz nela para ela poder ser feita. Então, ela tem um parêntese, só que esse parêntese está vazio. Como que a gente evocou ela no código principal? A gente só foi e escreveu o nome dela. É literalmente aquilo de você chama, aparece. É aquilo, se fala o nome do diabo, ele aparece. Com função é a mesma coisa. É que nem o capeta essa porcaria. Você fala o nome, ela aparece. Ela vai ser evocada. Então, se a gente botar o código para rodar, agora deixa eu puxar isso aqui para cima, teoricamente eu vou escrever 10 números 1 na tela. O que aconteceu? Escrevemos 10 número 1 na tela. Porque a nossa função foi, teoricamente falando, evocada. Ah, como é que eu sei que foi evocada e não ela só se executou sozinha aqui depois? Muito bem, já que você está em dúvida, então, no meu primeiro código, na minha primeira função, que é o primeiro código que a gente fez, eu vou colocar escreva 5. Aí deixa eu, não precisa nem de barra N aqui. Eu simplesmente coloquei escreva 5. Ou seja, eu coloquei depois de ter evocado a minha função. Já que eu coloquei depois de evocar a minha função, teoricamente, essa função vai ser toda executada primeiro. Eu vou escrever esse monte de número 1 na tela. E só depois de eu ter executado essa função que eu vou escrever na tela o número 5. Vamos ver se isso acontece. Olha só que bonito. Escrevemos 10 números 1 na tela, que foi a função sendo executada, e só depois disso escrevemos o número 5. Muito bem, é exatamente o que a gente queria, feito como a gente queria. Show de bola! Agora, vamos fazer uma função que é menos fútil, ok? Então, vamos fazer uma função que seja... Deixa eu pensar aqui... Vamos ver. Agora eu quero uma função que ela vai retornar algo do tipo inteiro e que ela vai receber dados para poder retornar essa coisa do tipo inteiro. Muito bem, vamos pensar. Que função que seria legal da gente fazer que recebe coisas do tipo inteiro e devolve coisas do tipo inteiro? Ah, já sei. Nós podemos simplesmente pegar e fazer uma soma. Ah, uma soma? Sim, podemos fazer uma soma. Vamos fazer uma soma simples, não vamos fazer nada complicado, por favor. Então, ok, vamos fazer uma soma. Como que a gente vai querer fazer isso? Bem, eu posso pegar e criar uma função. Por exemplo, deixa eu pensar. Desculpa. De um grupo de N pessoas, some a idade de todos. Não sei, deixa eu pensar, não, num exemplo menos banal, algo menos estúpido, por assim dizer. O usuário diz quantos... Não, também é outra coisa que vai precisar ser um número real, não um número inteiro. Deixa eu pensar aqui. Coisas que são números inteiros, para isso fica meio complicado, mas podemos dizer que são coisas como... já sei, coisa estúpida. Diga quantos quadrados você quer contar a área. Ok. Diga quantos quadrados você quer calcular a área. No caso vamos supor que é anunciado. Então, o usuário fornece quantos quadrados ele quer calcular a área. Depois ele fornece o lado desses quadrados e você escreve para o usuário a área de cada quadrado. Ou seja, né, o usuário vai nos fornecer n quadrados para a gente fazer a área. Ele vai nos fornecer n quadrados, com cada um tendo um lado, né, no caso 4 lados, mas todos têm o mesmo tamanho porque é um quadrado. E a gente vai ter que calcular essa área. Eu estou pegando um exemplo simples, tá? Eu poderia fazer de uma esfera, de uma pirâmide, alguma coisa assim, mas estamos pegando quadrado até porque vai ficar mais fácil, vai ficar menos complexo, né? Não preciso tentar ensinar com coisa que é muito complicada. A coisa muito complicada você mesmo tenta fazer e pode me mandar depois e-mail, mensagem pelo WhatsApp ou pelo Telegram que eu posso corrigir ou eu tentar explicar para você como que faz. E de forma específica. Então vamos lá. Ou seja, a gente não começa pela função, a gente começa pelo código. Então, a gente quer pedir para o usuário n quadrados. Show de bola. Então, a gente quer pedir para o usuário n quadrados. Ok. Então, vamos escrever na tela. Forneça quantos quadrados você quer calcular a área. Você quer calcular a área de... E a gente coloca um layer para ler a quantidade que ele vai querer digitar. Vamos colocar na variável n, que é a quantidade de quadrados nossa.
Aí, depois disso, o que eu quero fazer? Bem, eu tenho duas opções. Ou eu não quero salvar as minhas áreas, ou eu quero salvar todas as minhas áreas. Se eu não quiser salvar todas as minhas áreas, eu quiser fazer uma a uma e esquecendo a anterior, eu só crio uma outra variável aqui, por exemplo, será, sei lá, área, sem acento, sem nada, para usar aqui para receber a área pela função. Ou, se eu quiser salvar todas as áreas e depois escrevê-las uma a uma na tela, o que eu posso fazer, ao invés, é pegar e colocar em um vetor, que é o que eu vou querer fazer nesse caso, porque eu vou querer salvar todas as áreas e depois escrevê-las na tela. Ou eu posso só pegar e fazer, na verdade vamos fazer do jeito mais simples, depois a gente complica com um inteiro. Vamos fazer dois inteiros, ok? 2 de inteiro. Então, vamos criar uma variável área, ou seja, a gente vai acabar sempre esquecendo nossa área anterior. Aí, beleza. Fizemos isso, então como é que a gente vai calcular nossa área, né? A área de um quadrado é o seu lado, então, já que a gente precisa do lado, vamos criar uma variável lado também. E o usuário, ele quer calcular n quadrados. Então, se ele quer calcular n quadrados, eu vou precisar de algo que repita n vezes. O que vai repetir n vezes? Um para ou um enquanto, alguma coisa desse tipo. No geral, vamos usar o para. Vamos usar uma variável i para isso, para poder fazer. E vamos criar um para, em que o nosso i recebe 1, ou seja, o nosso i começa no valor de 1 e eu quero que ele repita n vezes. Ou seja, o i, a ação inicial do para, é a primeira coisinha antes do ponto e vírgula, depois do ponto e vírgula é a condição, que enquanto essa condição for verdadeira, o para se repete. Agora vamos pensar, que condição que eu vou colocar aqui no para, que com o meu i começando em 1, enquanto essa coisa for verdadeira, eu vou acabar repetindo um total de n vezes. Ou seja, vamos supor que o usuário digitou 10. Com essa condição, e o meu i começando no valor de 1, eu vou repetir um total de 10 vezes. Aí você fica, mas começando no 1? Não, na verdade pode começar no 1 porque a gente está usando vetor, então eu começo no 1. Ou seja, eu quero repetir 10 vezes. Então, que condição que eu vou colocar aqui? Vamos pensar, enquanto i for maior do que n, né? Enquanto i for maior do que n. Vamos pensar, vamos testar. Enquanto i for maior do que n, vamos pensar aqui. Ok, o meu i começa em 1. Se o meu n for 10, isso daqui nunca vai ser verdadeiro. Então, eu nunca vou entrar no para. Ou seja, isso daqui é impossível. Então, não. Vamos pensar, enquanto o meu i for igual a n. Bem, se o usuário digitar n igual a 1, de fato, vai acontecer uma vez, vai estar bonitinho. Mas vamos supor que ele digita 10. O nosso i começou no 1 e a gente está colocando na condição aqui perguntando, enquanto 1 for igual a 10. 1 é igual a 10? Não é. Então, o para nunca ia acontecer de novo. Nunca ia acontecer. Então, esse daqui também não pode ser. Qual a outra opção de condição que a gente tem? Menor. Vamos ver se o menor acontece. O i começa no valor de 1. Vamos supor que o n é 10. Enquanto o i for menor do que 10, a gente repete. Bem, o primeiro valor de i é 1, então vai acontecer. Show de bola, já parece que está certo. Mas a gente quer repetir 10 vezes. Vamos ver se a condição de menor vai repetir 10 vezes. Vamos pensar. O meu i começa em 1. Aí o passo, que vai ser a coisa que vem aqui depois, geralmente sempre vai ser o mesmo, sempre vai ser i mais mais. Poderia ser i menos menos para reduzir de 1 em 1, mas aí são casos específicos. Mas, em geral, é i mais mais, ou seja, vai aumentar de 1. Então, vamos ver se desse jeito vai acontecer 10 vezes. O i começa no valor de 1, aconteceu uma vez. Vai acontecer uma vez no valor de 1, uma vez no valor de 2, uma no valor de 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O i ainda é menor do que n, aconteceram 9 vezes. Chegou aqui no meu fim para, no caso no chave que fecha, o i vai aumentar em 1 de novo, o i vai para 10. Aí ele vai falar, enquanto 10 for menor do que 10. 10 não é menor do que 10, então o para vai parar de fazer. Só que a gente não fez 10 vezes, fizemos apenas 9. Ou seja, nossa condição, ao invés de ser apenas a de menor, tem de ser a de menor ou igual. Aí sim vai acontecer 10 vezes, porque quando o meu i for igual a 10, ele vai perguntar, enquanto o i for menor ou igual a 10. Ou seja, enquanto 10 for menor ou igual a 10. 10 é igual a 10, então ele vai fazer de novo. E quando ele for 11, ele não vai fazer porque já vai ser maior. Show de bola? Então, desse jeito vai repetir 10 vezes.
Ok, repetindo 10 vezes assim. Perfeito. Agora, o que a gente quer fazer? Vamos lá. A gente quer, isso vai ser simples, a gente vai querer que, vamos fazer de um jeito que a gente vai usar um pouco de tudo. Então, aqui eu vou, o que eu quero fazer dentro do para? Vamos lá, eu estou repetindo 10 vezes, por que eu estou repetindo o meu para 10 vezes? De 1 até n. Porque eu quero calcular as áreas da quantidade n de quadrados que o usuário pediu para ser calculado. Então, eu vou escrever aqui na tela, forneça o lado do quadrado. O lado do quadrado. Né? Botar um vírgula aqui, número inteiro. Né? Só para poder ficar bem claro. E botar barra n aqui para ficar corretinho. E barra n aqui em cima também para ficar separadinho. Na hora da prova não precisa, mas aqui é útil. Leia e coloque onde? Coloque na variável lado. Afinal, dentro do para, a gente vai repetir 10 vezes. Ou seja, a gente vai pedir o lado do quadrado para o usuário 10 vezes. Show de bola. Ou seja, dentro do para, a gente vai escrever para o usuário, forneça o lado do quadrado, número inteiro. Depois, a gente vai abrir para o usuário digitar com o nosso leia, para colocar o número que ele quiser digitar na variável lado, que vai ser o lado do quadrado. Agora, o que eu quero fazer? Bem, eu quero que a minha variável área receba a minha função. Receba o resultado da minha função. Então, eu vou fazer com que a área receba. Só que a área vai receber o quê? Vai ter que receber minha função. Ou seja, agora sim, finalmente eu vou criar a minha função. Show de bola. Então, vamos lá. Então, vamos ver aqui função. A nossa área do quadrado, como é um quadrado e a gente especificou para o usuário fornecer um número inteiro, né? Fornece o lado do quadrado número inteiro positivo. Então, a nossa função, ela vai retornar, nesse caso, um número do tipo inteiro. Afinal, a área de um quadrado, se a gente só deu um número inteiro como o tamanho do lado, o resultado vai ter que ser um número inteiro também. Então, quando eu for retornar esse número, ele vai ser do tipo inteiro, ok? Ok? Qual vai ser o nome da função? O que eu quiser dar. Neste caso, eu vou colocar o nome da função como ado, lado do quadrado. Quer dizer, área do quadrado, desculpa. Não pode. Área do quadrado. Pronto. Ado, área do quadrado. Esse vai ser o nome da nossa função. Agora, o que essa função vai receber para ela poder ser executada? O que ela vai receber para ser executada vai ser o lado do quadrado. Afinal, se a gente vai calcular a área do quadrado, a gente precisa do tamanho do lado dele. Então, a gente vai receber a nossa variável lado. Agora, na minha função, eu posso receber a minha variável lado como o que eu quiser. Como assim? Eu não preciso receber como a variável lado. Eu posso receber como a variável x, como a variável Juremar, como a variável Miracema. O nome que eu quiser dar para a variável... Desculpa, tossi. O nome que eu quiser dar para a variável dentro da minha função não afeta o meu código principal. Eu posso dar o nome que eu quiser, pode ser o mesmo nome, pode ser um nome diferente, não importa. A variável que está sendo criada dentro dessa minha função é única dela, o nome. É como se o nome fosse único, então não vai ter problema, uma não vai interferir com a outra, ok? Então, eu vou receber minha variável lado como que eu quiser. Eu vou receber ela como x porque eu quero. Eu poderia receber com o nome que eu quisesse, eu vou receber como x. Show de bola? Só que eu não vou apenas receber como x. Eu também tenho que declarar, além do tipo de dado que ela retorna, ou minha função retorna, se é um tipo inteiro, real, ou cadeia, ou lógico, ou caractere, no caso do Portugal, quando ela recebe um dado, na declaração da função aqui em cima, eu vou precisar também dizer que tipo de dado que é essa que ela está recebendo. Tossi de novo. Que ela está recebendo. Ou seja,
eu preciso simplesmente dizer para minha função desculpa, que ela está recebendo a minha primeira variável, que eu vou dar o nome dentro dela de x, e essa variável vai ser do tipo inteiro também. Pode ser do tipo real, pode ser do tipo cadeia. Isso daqui com isso daqui, os dois não afetam um ao outro. Eu posso dar o nome que eu quiser. Então, não teria problema algum, ok? Seria zero problema se eu pegasse e simplesmente desse um nome diferente, ok? Se elas fossem de tipo diferente, se aqui fosse real e aqui fosse inteiro. Uma coisa não tem a ver com a outra. Esse daqui é o tipo que ela está retornando no final. Isso daqui é o tipo da variável que ela acabou de receber. Ok? Ok. Agora, eu vou colocar o código que vai estar dentro da função. Então, vamos lá. Que código que vai estar dentro da função? Vai ser muito simples esse daqui, eu vou fazer simplesinho porque eu não quero complicar. Coisas complicadas, vocês que extrapolem, ok? Então, vamos lá. O que eu vou precisar fazer? Bem, eu estou recebendo uma variável x, que nesse caso vai ser o meu lado, ok? Eu vou acabar recebendo ele. Eu quero calcular a área. Então, show de bola. Se eu quero calcular a minha área... que diacho? Eu vou criar uma variável aqui dentro do tipo inteiro. Eu vou chamar ela de área também, porque eu posso, nada me impede. Teoricamente falando, nada vai impedir. Inteiro área. Para não confundir ninguém, eu vou chamar de área underscore 2, ok? Mas depois eu vou testar só para mostrar que tipo, não vai importar se eu dou umas para as duas, uma não afeta a outra. Então, eu chamei de área 2, ok? Ok. Agora, eu vou querer fazer a conta da área, ou seja, área underscore 2 vai receber a minha variável x, e qualquer área de um quadrado é o lado vezes ele mesmo. Então, ele vai receber x vezes x. Ok? Exatamente assim. X vezes x, sem problema nenhum. Agora, eu quero retornar um dado para o lado de fora do tipo inteiro. Que dado é esse? É a minha área. Eu quero retorná-la para o lado de fora da minha função. Então, eu vou colocar aqui, retorne, o que vai retornar? A minha área underscore 2. Ok? Ok, vou até colocar dentro de parênteses, não precisa, mas eu vou colocar porque eu acho bonitinho. Eu gosto, que fica separadinho, mais bem escrito. Então, show de bola. Desse jeito, a gente tem uma função que retorna algo do tipo inteiro. O nome dela é a do área do quadrado. Ela recebe uma variável que vai dentro dela ser chamada de x e que vai ser do tipo inteiro. E dentro dela a gente declarou uma variável chamada área underscore 2 do tipo inteiro, que essa minha área underscore 2 vai receber a minha variável x vezes ela mesma, né? Que no caso vai ser o lado ao quadrado, que vai ser a área do nosso quadrado. Depois disso, eu vou retornar essa área para fora da função. Se eu estou retornando para o lado de fora da função alguma coisa, então algo tem de receber. O que vai estar recebendo isso? A minha área no código principal. Essa minha área no código principal vai receber a área de resultado. Você pode ficar pensando, pô, mas se você tivesse só feito lado vezes lado no código principal, daria o mesmo tamanho de linhas. Teria ocupado menos linha. Sim, nesse caso teria. Mas tem casos e casos em que você vai fazer uma coisa repetitiva várias vezes, tipo, você tem que fazer 10 vezes a mesma coisa, só que dentro de paras ou de enquantos diferentes, e você não quer ter que escrever aquela coisa um monte de vezes. Então você cria uma função e só puxa a função 10 vezes. É bem mais fácil. Como que eu vou puxar a função? Eu vou simplesmente pegar e copiar o nome dela. No caso, escrever o nome dela, que é a do área do quadrado, e parênteses. Só que agora, né, aqui ela está recebendo alguma coisa, como uma variável chamada de x, do tipo inteiro. O que ela está recebendo para fazer a conta da área do quadrado é o nosso lado. Aí aqui, quando eu estou mandando a minha variável, ou vetor, ou matriz aqui para dentro, eu não preciso declarar o tipo aqui, no meu código principal. Não preciso declarar o tipo aqui. Eu só preciso declarar o tipo quando eu declaro a minha função. Isso é válido tanto no Portugal quanto no método não do Portugal, ok? Desse jeito, vai estar tudo bonitinho. Eu vou pegar e vou escrever na tela a minha área. Ou seja, eu vou escrever e dizer assim, a
área do quadrado é, aí vamos botar 2 pontinhos, uma barrinha de espaço, vírgula, variável área. Teoricamente, isso daqui já vai fazer meu código todo. Deixa eu jogar minha função inteira lá para baixo, puxar isso aqui para cima, e vamos executar. Afinal, o código principal é só isso daqui. A minha outra função, ela está aqui embaixo, eu posso colocar ela em qualquer lugar, então eu não preciso nem ver ela, para saber que ela vai ser executada. Então vamos ver se vai funcionar bonitinho, do jeito que eu quis fazer. Vamos ver. Forneça quantos quadrados você quer calcular a área de. Ou seja, aqui a gente iniciou nossa função, aqui a gente criou a variável n, o lado, a área e o i, todos do tipo inteiro. Depois, a gente escreveu na tela para o usuário, forneça quantos quadrados você quer calcular a área de. E aqui no Portugal apareceu justamente isso. Depois, a gente abriu para o usuário digitar usando o Leia, e o que o usuário digitar vai ser colocado no N. Então, aqui a gente vai digitar, né? Eu vou calcular só a área de 3 quadrados, então eu vou digitar o número 3. Beleza, digitei o número 3. Então, agora eu vim para o para. No meu para, o i recebeu o valor de 1. Então, ele foi e perguntou, 1 é menor ou igual a 3, que é o valor de n? É, então eu faço o que está dentro do para. O que está dentro do para? Isso daqui. É o que está entre as duas chavezinhas, ou entre o para e o fim para, se você não estiver fazendo do jeito do Portugal. Show de bola. Dentro do para nós temos o seguinte, escreva, forneça o lado do quadrado, número inteiro positivo. Vai escrever na tela para o usuário, forneça o lado do quadrado, número inteiro positivo, como fez de fato. Depois disso, com o Leia, a gente vai abrir para o usuário digitar, que é o que a gente fez aqui, eu posso digitar, e o que o usuário digitar vai ser colocado na variável lado. Então, vamos fornecer o lado do quadrado, forneceremos 2. Ah, eu esqueci do barra n aqui, aí ficou feio. Desculpe. Desculpe, peraí, vamos deixar bonitinho aqui. Não é necessário, isso daqui é só para deixar bonitinho. Deixa eu parar e botar para executar de novo. 3 e 2. Pronto, agora vai ficar bonitinho. Então, beleza. Vamos na ordem do que aconteceu. Eu forneci o lado para ele, aí a minha área vai receber a função a do área do quadrado, quando eu enfio a variável lado lá dentro. Então, quando eu chego nisso daqui, na minha função, eu summonando ela, que nem o diabo, eu summonando minha função só com o poder da voz, o código meio que pausa, ele procura a função e executa ela com o que eu mandei para dentro dela, se eu mandei alguma coisa para dentro. Então, o código pausou e foi procurar minha função. Ele foi andando, tuc, 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 opa, achou a função, executa a função. É a função que retorna um dado do tipo inteiro, é o nome a do quadrado, que é a que foi puxada aqui em cima, então ele vai usar ela. E ela vai receber a variável que a gente mandou para dentro dela como x, que é do tipo inteiro. Beleza, dentro da função, o que está sendo feito? Estamos criando uma variável do tipo inteiro chamado de área underscore 2, e essa área underscore 2 vai receber o nosso x, que é o lado, vezes ele mesmo, ou seja, vai receber a área. E depois a gente vai retornar para o lado de fora a área underscore 2, que é a área do quadrado. Ou seja, retornando a área underscore 2, nós estamos retornando para a nossa área a área underscore 2. É como se eu pegasse isso daqui e substituísse por área underscore 2, quando eu coloco retorne, ok? Depois disso, a gente está escrevendo na tela, a área do quadrado é, aí vem aqui vírgula, variável área, e eu fiz alguma besteira sem querer, variável área, vírgula, aí aspas para mais texto, no caso porque eu coloquei o barra n. Beleza, acabei de fazer isso daqui, show de bola. Cheguei no fim do meu para, o i vai receber mais 1, então o i que estava valendo 1 vai valer 2, e ele vai perguntar, 2 é menor ou igual a 3, que é o valor de n? É, então eu faço o que está dentro do para de novo. Ou seja, eu vou escrever na tela, forneço o lado do quadrado, número inteiro positivo. Depois eu vou abrir para o usuário digitar com Leia, vai ser lido colocado na variável lado, então vamos digitar o número 4 aqui.
Aí depois a minha área vai receber a função a do área do quadrado quando eu enfio a variável lado lá dentro. Ou seja, eu vou pausar o código, eu vou procurar a função a do área do quadrado e vou executar ela. Então a função que retorna um dado do tipo inteiro, chamado de a do área do quadrado, que recebe a coisa do lado de fora como um dado do tipo inteiro com o nome de variável x, vai acabar criando uma variável do tipo inteiro chamado de área underscore 2, e essa minha área underscore 2 vai receber x vezes x, que é a área do nosso quadrado. Depois eu vou retornar para o lado de fora o área underscore 2. Ou seja, o meu área vai acabar recebendo o área underscore 2, que nesse caso é 16. Depois eu vou escrever na tela para o usuário, a área do quadrado é, aí, vírgula, variável área, o valor dela, vírgula, aspas, e o resto do textinho que eu ia colocar aqui, que foi só barra N. Ou seja, escreveu aqui na tela pra gente, a área do quadrado é 16, que nem foi escrito aqui embaixo. Depois disso, chegamos no fim do meu para. Então, o i vai receber mais 1, ou seja, o i que estava valendo 2 vai valer 3, e a gente vai perguntar, 3 é menor ou igual a 3? É igual, então a gente faz o que está dentro do para de novo. O que está dentro do para é o que está entre as chaves dele, ou seja, é isso daqui. Então a gente vai fazer isso, que é o quê? Vai escrever na tela, forneço o lado do quadrado, número inteiro positivo, então vai aparecer na tela, forneço o lado do quadrado, número inteiro positivo. Isso a gente vai abrir para o usuário digitar com o nosso layer, e o que o usuário digitar vai ser colocado na variável lado. Depois disso, a nossa área, variável área, vai receber a função a do área do quadrado quando eu enfio a variável área, o lado lá dentro. Ou seja, vamos digitar uma coisa aqui dentro, o número 5. Quando eu puxar a minha função aqui, eu vou pausar o código, eu vou procurar a função, encontrei minha função que retorna um dado do tipo inteiro, chamada a do área do quadrado, que ela recebe a variável que foi mandada para o lado de fora como uma do tipo inteiro, chamada x, e dentro da minha função eu vou criar uma variável do tipo inteiro chamada área2, área underscore 2. Essa minha área underscore 2 vai receber o x, que é o nosso lado, vezes ele mesmo, ou seja, vai receber a área, e depois vai retornar o área underscore 2. Então, a minha área vai receber área underscore 2, que foi a minha função sendo executada quando eu enfio o lado lá dentro. Ou seja, eu mandei o 5 aqui para dentro, fez 5 vezes 5, eu vou retornar 25 lá para fora. Então, a minha área vai receber 25. Depois eu vou escrever na tela para o usuário. A área do quadrado é, aí vem vírgula, valor da área que vai ser de 25, vírgula, aspas, só para dar o espacinho do texto. E chega no fim do meu para. O texto que eu falei que a gente ia aparecer na tela, a área do quadrado é 25, apareceu aqui. A área do quadrado é 25, exatamente. Aí chegou no fim do meu para, o i recebeu mais 1, então agora o meu i vale 4. Eu vou perguntar, 4 é menor ou igual a 3? Não é. Então eu não faço mais o para e continuo com o que vem depois dele. O que vem depois dele é isso daqui. Isso daqui está separando a declaração da função, aí então a gente pula para logo depois disso, que é o quê? O fim do código. Então acabou, programa finalizado. Isso daqui é o básico da função para a gente poder usar ela. Agora, vamos criar uma função do tipo real, ok? E agora eu vou criar uma função do tipo real, porque eu vou querer calcular a área de um triângulo... de um triângulo retângulo. Vou até olhar aqui, pera aí, vamos lá. Não, não vou precisar olhar não. Triângulo retângulo, tá correto, que os três lados são iguais, ok? Ou não? Não quero ele não. Eu quero um triângulo escaleno? Eu quero um escaleno? Eu quero que o ângulo lateral seja de 90. Então, eu preciso de dois lados iguais ou não? Não preciso de dois lados, eu preciso de três diferentes. Eu preciso de escaleno. Tá. Que ia fazer a equação bonitinha do triângulo escaleno, que fica bonitinho de fazer. Mas vamos fazer outra aqui. Eu vou só dar uma pausinha para eu mesmo, para eu poder tomar uma água, porque minha garganta já está indo para o espaço. Então, acabamos de fazer um que retorna e recebe dados do tipo inteiro. Vamos fazer agora usando um vetor para poder ir e fazer a área... Triângulo é meio chato. A área de uma circunferência, de um círculo, de uma bola. No caso de um círculo apenas. Então, agora vamos fazer um código que calcula a área de um círculo. E
ele vai salvar cada uma dessas áreas dos círculos que o usuário quiser calcular, vai salvar cada uma delas em um vetor. E vamos fazer tudo isso dentro da função. Vamos só pedir a quantidade no código principal, o resto vai ser todo feito dentro da função. Ok? Ok. Então, deixa eu pausar aqui, vou beber uma água e já volto. Lembram o que eu acabei de falar sobre a gente fazer de um círculo? Então, antes disso, eu acho que vai ser mais didático se eu mostrar o outro motivo pelo qual a gente cria a função. Qual é o outro motivo qual a gente cria a função? Quando a gente precisa, né, que eu tinha falado, até falei antes, mas não falei muito, que é o quê? Quando a gente precisa fazer ou a gente quer fazer alguma coisa várias vezes, só que a gente não quer ter que escrever essa mesma coisa um monte de vezes, afinal é desnecessário. Então, o que a gente vai fazer? Né? Qual que vai ser o código que eu quero criar aqui? Né? Deixa eu até copiar o nosso anterior, porque vai ser basicamente a mesma coisa. Só que vai ser diferente, né? Vai ser basicamente a mesma coisa, que vai ser diferente. Porra, muito... faz muito sentido, mas isso aqui tudo eu quero copiar. Deixa eu copiar isso aqui pra cá. Não vou copiar isso aqui. Só copiar isso daqui. Que é o quê? Eu vou querer criar um código que ele vai fazer o quê? Ele vai pegar e vai calcular a área de um quadrado. Isso a gente ainda vai fazer, ok? Essa primeira coisa, isso aqui do n a gente não vai fazer. A área de um quadrado, porque eu não quero nem usar para isso aqui, eu quero mostrar do jeito mais simples possível, ok? Vamos supor que eu não posso usar nem estrutura de repetição, tá mandando que eu não posso usar. Então, qual que vai ser a ideia disso daqui? Eu vou pedir para o usuário o tamanho do lado de um quadrado e eu vou calcular a área com esse quadrado. Beleza. Depois, com essa área calculada, eu vou usar essa área do quadrado, vou assumir que ela é o lado de um outro quadrado, e vou calcular a área de um quadrado de novo. Só que agora eu vou enfiar a área lá dentro. Aí, beleza. Depois disso, eu vou pegar e vou novamente pegar essa área resultante e calcular ela, usando ela como se ela fosse o lado de um quadrado, para calcular a área de um outro quadrado, que o lado dele é o tamanho dessa área. Então, vamos lá. Deixa eu pegar também, deixa eu roubar a função lá de antes, porque a gente vai usar ela de novo. Então, não tem nem porque eu montar ela toda de novo, vou só pegar, roubar ela e escrever ela aqui. Esse é o bom de função também, teoricamente você consegue pegar só, pegar pra cá, puxa pra lá, pegar pra cá e puxa pra lá. Não precisa nem copiar, você só pega e literalmente puxa, tchuc. Mas vamos lá. Então, o que está acontecendo aqui exatamente? Né? Isso daqui é meu código, essa daqui é a minha função que calcula a área de um quadrado e retorna essa área. E isso já foi bem explícito com o exercício que a gente fez anteriormente nos últimos 40 minutos. Ok? Agora, o código que eu quero fazer, eu quero que ele peça para o usuário o lado de um quadrado. Então, escreva, forneça o tamanho do lado de um quadrado, número inteiro positivo. Então vai aparecer isso para ele na tela, eu vou colocar /n. Então eu vou abrir para ele digitar com um leia e vou colocar na variável lado o que ele digitar, porque é o tamanho do lado, então vamos colocar na variável lado. Depois disso, eu vou fazer com que minha área receba a minha função a do área do quadrado, quando eu enfio a variável lado lá dentro. Então, show de bola. Minha primeira área vai ser exatamente isso, sem problema algum. Vai ser exatamente isso. Show de bola. Agora, eu quero escrever na tela para o usuário a área do primeiro quadrado. A área do primeiro quadrado é... Aí vem dois pontinhos, dá um espacinho, vírgula, variável área, vírgula... Aqui, esse pedaço do /n é só do Portugal, não precisa nem fazer na prova, ok? Ok. A área do primeiro quadrado é a área que vai estar o valor lá, que vai ser o valor calculado pela função, ok? Show de bola. Depois disso, eu vou querer fazer com que a área receba a minha função a do lado do quadrado, só que agora, ao invés de enfiar o lado lá dentro, eu vou colocar a área... Ok? Eu vou querer colocar a minha área menos o lado lá dentro. Show de bola?
Então, ao invés de eu pegar e colocar apenas o lado lá dentro ou apenas a área, eu vou colocar a minha área lá dentro, a minha área menos o lado, para me dar um resultado. Nossa, até rimou, sem querer. Ok? Ok. Então, a minha função vai ser evocada novamente, ela vai fazer essa mesma conta de novo, só que agora, ao invés de eu estar mandando o lado lá para dentro, eu estou mandando a área menos o lado. Ok? Ok. Depois eu vou escrever a área do quadrado de área menos lado é, aí vem aqui, bota assim, área, aspas, barra n. Show de bola! Fiz isso, eu não vou querer fazer mais uma vez. Por que eu quero fazer mais uma vez? Porque eu quero fazer área, recebe a do lado do quadrado, só que agora eu vou enfiar lá dentro apenas a área. Ok? Então, teoricamente, eu vou ter a menor área possível aqui. Aqui, com alguns números pequenos, eu vou ter uma área que vai ser a mesma ou que vai ser menor. Ou que com números maiores vai começar a ser uma área um pouquinho maior. E aqui eu vou ter a maior área de todas, que vai ser a área, usando a área para poder fazer. Depois, então, eu vou enfiar, com isso daqui eu vou estar chamando a minha função a do área do quadrado e colocando apenas a área lá dentro, aqui. Então, o meu x vai receber a área, no caso minha função vai receber a área como a variável x do tipo inteiro, vai fazer o cálculo da área usando essa área que eu mandei lá para dentro, e vai retornar aqui para a área do lado de fora. Então, eu vou também botar aqui, escreva, a área do quadrado de lado tamanho da área anterior, é, aí dois pontinhos, aí vem aqui vírgula, área, vírgula, barra n. Esse aqui nem precisa. Esse aqui vai ser o meu código inteiro. Novamente, eu vou sumir com a função lá para baixo, porque ela não precisa nem estar no código principal. E agora a gente vai executar. Então, o que eu quero que aconteça? O que eu quero mostrar com isso daqui? Com isso daqui eu quero mostrar outra utilidade da função, que é o quê? Eu estou calculando a minha área 3 vezes fazendo contas diferentes, sem precisar colocar a continha da área 3 vezes. Eu estou apenas summonando a minha função 3 vezes, colocando coisas diferentes lá dentro. Ok? Exatamente isso que eu quero fazer e eu vou fazer exatamente isso. Então, vamos lá, vamos executar o código e ver se está funcionando. Ah, aliás, espera aí, eu não preciso desse, desculpa, nem preciso dele, então posso pagar, porque eu não estou fazendo nada. Então, forneço o tamanho do lado de um quadrado, número inteiro positivo. A gente iniciou o código, aqui a gente criou as duas variáveis lado e área do tipo inteiro, e depois escreveu na tela. Forneço o tamanho do lado de um quadrado, número inteiro positivo. Aí apareceu justamente na tela pra gente isso, forneço o tamanho do lado de um quadrado, número inteiro positivo. A gente vai abrir para o usuário digitar com um layer e vai colocar na variável lado. Então, vamos digitar um número. Vamos fazer um por um. Vamos fazer o número 1, número 2 e número 3, ok? Vamos fazer isso aqui 3 vezes para poder mostrar os resultados diferentes. Então, o número 1. Aí vamos lá, para ver se está tudo seguindo bonitinho. Vamos fazer a simulação. Digitei o número 1, ele foi colocado na variável lado. Depois, a minha área vai receber a função a do área do quadrado quando eu coloco o lado lá dentro. Então, chegou aqui, puxou a função, a gente pausa o código, vai atrás da função e executa ela. A função que retorna algo do tipo inteiro, chamada a do área do quadrado, vai receber a nossa variável como x do tipo inteiro, e dentro dela ela vai ter criado a variável área_2 do tipo inteiro, e a minha área_2 vai receber x vezes x, ou seja, vai receber 1 vezes 1, depois eu vou retornar o meu 1 vezes 1 para o lado de fora, ou seja, eu vou retornar 1 para o lado de fora. Então, a área vai receber 1. Depois eu vou escrever na tela, a área do primeiro quadrado é 1, e eu escrevi justamente isso, a área do primeiro quadrado é 1. Depois a minha área vai ter recebido a minha função, que eu acho que eu não preciso ir lá de novo, mas vai ter sido minha função, quando eu enfio área menos lado lá dentro. Show de bola! Então eu vou ter pausado o código, no caso eu vou simular, vai. Eu vou ter pausado o código, vou ter procurado a minha função, encontrei a função que retorna um dado do tipo inteiro chamado área do quadrado. E, só que dessa vez ela não está recebendo só o lado, ela está recebendo a área menos o lado.
área menos o lado. Só que a nossa área é 1 e o nosso lado é 1. Então, ela está recebendo 0. Ou seja, aqui o nosso x, a nossa variável x, vai ser 0. Vai ser 0 do tipo inteiro. Então, aqui quando a gente criamos a variável área underscore 2 do tipo inteiro, ela recebeu 0 vezes 0. Então, ela vai retornar 0 para o lado de fora. Ou seja, a nossa área resultante vai ser 0, porque ela retornou 0 aqui. E, então, depois disso, vai escrever na tela a área do quadrado de área menos lado é o valor de área. E escreveu na tela pra gente, a área do quadrado de área menos lado é 0, porque a gente fez 0 vezes 0, deu 0. E essa última daqui, ela de fato não vou nem entrar nela, porque a gente está fazendo uma área que na função ela está recebendo, a função está recebendo 0, que é o valor da área. Então, como a função em si está fazendo a variável que a gente coloca lá dentro vezes ela mesma, vai fazer 0 vezes 0, vai retornar 0. Então, está funcionando bonitinho. Agora vamos testar com o número 2. Colocar o número 2 lá dentro. Agora não vou simular tudo de novo, porque já deu para entender a ideia, eu acho. Mas o número 2. O que é que o número 2 está fazendo? Vamos lá. Né? Escreva, forneça o tamanho do lado de um quadrado número inteiro positivo. Escreveu na tela pra gente. Abriu pra gente digitar e colocou na variável lado que a gente digitou. Digitamos o número 2 e foi colocado na variável lado. Depois ele fez a área, recebe a função a do área do quadrado quando a gente enfia o lado lá dentro. Só que agora o meu lado vale 2. Então, aqui dentro, a gente colocou o número 2 como x. Então, aqui fez 2 vezes 2, é a nossa área underscore 2, então 4. Então, vai retornar o número 4 aqui para o lado de fora. Ou seja, área recebe 4. E depois disso, ele vai fazer aqui, ele escreva, que ele vai escrever o quê? A área do primeiro quadrado é 4. Depois, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que a área receba a função quando eu enfio a área, que é 4, menos o lado, que é 2. Ou seja, quando eu enfio 2 lá dentro de novo. Se eu enfiar 2 lá dentro de novo, eu vou ter o mesmo resultado. Ou seja, eu vou acabar escrevendo aqui no nosso escreva a área do quadrado de a área do quadrado de área menos lado é 4, porque afinal eu enfiei 2 lá dentro da mesma função, ela foi executada e fez exatamente a mesma coisa, com o mesmo número, então eu vou retornar 4 para o lado de fora. Aí, beleza. Depois eu tenho essa minha outra área, que é o que? A área recebe a do área do quadrado quando eu enfio a área lá dentro. Só que a minha área é 4, ou seja, agora ao invés de mandar 2 lá para dentro, eu mandei o 4. Show de bola! Então eu pausei meu código e eu fui para a função. Qual que é a função? Essa daqui, a função que retorna dado do tipo inteiro, com o nome a do área do quadrado, e que ela recebeu o nosso número 4 como a variável x do tipo inteiro. Depois, aqui dentro, ele criou uma variável do tipo inteiro chamada área underscore 2. E depois, a minha área underscore 2 recebeu x vezes x, ou seja, recebeu 4 vezes 4, recebeu 16. E eu vou ter retornado 16 para o lado de fora, que é o valor de área underscore 2. Ou seja, área recebe 16. Depois, eu vou escrever na tela isso daqui. Ou seja, eu vou escrever na tela a área do quadrado de lado, tamanho da área anterior, é 16, que foi o valor de área que a gente retornou. Até tudo bonitinho. Vamos testar com 3, que agora eu não vou nem entrar nas funções, eu vou só falar dos valores bonitinhos. Com o 3, vamos lá. Ui, Então, com o número 3, você já vê como é que o valor já começa a extrapolar bem rápido. Com o número 3, a minha primeira, eu vou escrever na tela forneça o tamanho do lado de um quadrado número inteiro positivo. Eu vou abrir para o usuário digitar, o usuário vai digitar um número e vai ser colocado na variável lado, então foi o número 3 que eu digitei, ele foi colocado na variável lado. Depois a minha área vai receber a função quando eu coloco o lado lá dentro, ou seja, qual que é a função? Essa daqui, a do área do quadrado, que vai receber o meu lado como x. Então a minha função está multiplicando x por x, ou seja, está fazendo 3 vezes 3, o área vai acabar retornando 9 para o lado de fora. Então, área recebeu 9, e depois eu vou fazer esse escreva, ou seja, eu vou escrever na tela para o usuário, a área do primeiro quadrado é 9, que é o valor de área. Depois, a minha área vai receber a minha função quando eu coloco 9, que é o valor de área, menos 3, ou seja, a minha função vai... a minha área vai receber a função quando eu enfio 6 lá dentro, porque é 9 menos 3. Então, eu vou acabar enfiando o 6 lá dentro, ou seja, eu vou fazer 6 vezes 6. Eu vou retornar para o lado de fora 36, que é o resultado. A minha área vai ser igual a 36, então. E depois eu vou escrever na tela para o usuário. A área do quadrado de área menos lado é 36.
Show de bola. Depois disso, eu vou fazer com que a área receba a do área do quadrado quando eu enfio a área lá dentro. A minha área é 36. Então, quando eu enfiar 36 lá dentro, ele vai ser recebido como uma variável x do tipo inteiro. Eu vou fazer 36 vezes 36. Isso vai resultar em 1.296. Então, eu vou retornar para o lado de fora 1.296. Então, a minha área, no código principal, recebeu 1.296. Depois eu escrevi na tela para o usuário. A área do quadrado de lado, tamanho da área anterior, é 1.296. E esse é o código, exatamente um outro exemplo de função. No nosso primeiro exemplo aqui, a gente só não queria colocar o que está na função no meio, por causa que é muito código feio aqui, esse monte de escreva 1 é feio, a gente não quis colocar lá por causa disso, porque ocupava muito espaço. Nessa minha segunda, eu usei a função para economizar espaço no código principal, e nessa minha terceira, eu usei para economizar espaço no meu código principal, porque eu usei a mesma função várias vezes. São 3 usos diferentes, que todos envolvem a mesma coisa, de usar a função, só que são 3 usos diferentes. Em um eu só quero não deixar feio o código principal, no outro eu estou usando a minha função para eu não ter que fazer uma conta no código principal, que seria mais complicadinha, usaria mais processos. Eu teria que fazer um código um pouquinho maior, ao invés disso só usei uma função. E aqui no meu terceiro exemplo, eu usei a mesma função 3 vezes para economizar espaço, para ter que escrever menos coisa, porque ao invés de eu ter que escrever a minha operação desculpa, a minha operação algumas vezes, eu só puxo a função e enfio o número lá dentro. Puxo a função e enfio o número lá dentro. Puxo a função e enfiando o número lá dentro. É bem mais simples do que eu escrever a mesma conta ou contas diferentes várias vezes. É mais simples várias vezes. Eu ocupo menos espaço em questão de tamanho e em questão de deixar o código mais simples também de ser entendido. Ok? Agora, eu acho que eu não preciso nem entrar numa que trabalhe com dado do tipo cadeia, porque vai ser só tipo um uso específico. Você pode pegar e fazer um código normal como qualquer outro, que é do tipo real, do tipo inteiro. Agora, vamos fazer calculando a área de uma circunferência, então, de um círculo, não de uma esfera, mas de um círculo. Ou seja, a gente vai retornar um dado do tipo real, porque a gente vai estar multiplicando por π. Aí você pergunta, ok, vou estar multiplicando por π, mas qual que é o valor de π? Bem, nós não temos o valor de π de forma exata aqui, ok? Ok, não temos ele. A não ser que você queira pegar, fazer a conta do π, salvar numa variável e usar esse número. Aí sim, que se eu não me engano, se eu estiver correto, o π é a circunferência dividida pelo diâmetro. Se eu não estiver enganado. Ou a gente pode seguir se vocês quiserem uma coisa levemente insana, depois vocês podem procurar o teorema de Ramanuja para o valor de π, mas, que aí é uma função completamente diferente, mas por convenção e de forma muito mais simples, é o comprimento da circunferência e o diâmetro, isso mesmo. Então, a gente vai pegar e fazer a conta do π, para poder ter o valor dele para a gente poder usar. Não tem como a gente fazer, senão, porque como é que a gente vai conseguir o valor da circunferência se a gente não tem o valor de π? Então, o que a gente vai fazer é que a gente vai supor que o π é 3,14. 3,1415, né? Vamos dizer que é 3,1415? Vamos dizer que é 3,1415. Então, o π vai ser 3,1415 pra gente. Então, já vamos vir aqui. Tô usando muito então, desculpem. Então, haha. Vamos calcular a área de círculos. Mas quantos círculos? O usuário vai dizer quantos círculos. E a gente quer, no nosso código, salvar todas as áreas destes círculos. E quando a gente for retornar a nossa função, a gente não vai retornar a área. A gente vai retornar o vetor, que está guardando todas as nossas áreas. Então, o que a gente vai ter que fazer? No código principal, a gente vai fazer conta nenhuma. Então, eu não preciso criar o meu π aqui. A gente vai criar o π na função. Então, no meu código principal, eu só preciso de n, que vai ser a nossa quantidade de círculos. Eu vou precisar do raio do círculo e
de mais nada. 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 Talvez. Nada. Eu posso retornar. Como é que eu vou retornar isso? Só um instante. Eu acho que eu posso retornar sim, se eu não me engano. Mas eu vou criar depois para ter certeza absoluta. Então, inteiro n e raio. Beleza. Se eu vou fazer n círculos, então eu vou ter que pedir para o usuário. Escreva, forneça a quantidade de círculos que você quer calcular. E o raio vai ser do tipo real, desculpa. Então, real, raio. Pronto. A quantidade de círculos que você quer calcular, a gente vai ler a quantidade que ele quer calcular e colocar na variável n. E depois disso, a gente vai querer executar a nossa função. Por que a gente quer executar a nossa função? A gente vai querer, com a nossa função, o que a gente quer fazer? Vamos supor que eu não estou dizendo, o usuário fornece quantos círculos ele quer calcular a área e você vai ter de criar uma função que em um vetor vai salvar a área de cada um dos círculos, que depois essa função vai mandar a área para o lado de fora para essas áreas serem escritas para o usuário. Então, o que a gente vai ter que fazer? Esse aqui vai ser o último exemplo que eu vou dar, porque já vai ficar tipo 1h30 de coisa. Então, vamos lá, 1h30 de videoaula. Se eu preciso a última coisa que eu vou ter que fazer é o quê? Eu preciso no meu código, depois quando eu for retornar da função, eu preciso retornar para um vetor, o nosso vetor que veio de dentro do código. Então, eu vou criar aqui um vetor do tipo real. Então, eu vou criar aqui as minhas áreas, o vetor áreas, que ele tem um tamanho. Que tamanho? O tamanho n, ok? Ele tem um tamanho n. Aí, beleza. Ou seja, já que eu vou estar retornando para o meu código principal esse meu vetor áreas, então, na realidade, eu posso... Não, vamos fazer assim, vai ser melhor, porque senão vai ficar muito confuso. Se eu fizer do jeito que eu quero fazer, que vai ser uma loucura, mas não, vamos fazer assim, não, vamos fazer bonitinho. Então, o meu vetor áreas vai receber a nossa função. Vai receber o vetor resultado da nossa função. Agora, vamos criar a nossa função que vai calcular a área do círculo. Então, vamos lá. Vamos vir aqui e vamos criar a nossa função. Então, função, que tipo de dado que ela vai retornar? Ela vai retornar dado do tipo inteiro. Qual que vai ser o nome da nossa função? O que a gente quiser. Como eu posso dar o nome que eu quiser, eu posso me chamar de área do círculo. Assim. Aí, beleza. O que ela vai receber para poder fazer as contas, ok? Agora pensando, realmente não preciso do raio aqui do lado de fora. O raio vai lá do lado de dentro, então vamos botar aqui. A única coisa que essa minha função vai estar recebendo vai ser a variável n, ok? Ok. Ela está recebendo apenas a função... Tá tudo certinho. A função, a minha variável n. Ou seja, qual que é o tipo da minha variável n? Que é o tamanho do nosso vetor que a gente vai ter que criar. É do tipo inteiro. Então aqui eu declaro inteiro e eu posso dar o nome que eu quiser. Como eu posso dar o nome que eu quiser, eu vou dar o nome de tamanho. Aqui do lado de fora ela se chama n, e aqui dentro ela se chama tamanho porque eu quis. Sem problema algum. Aí eu venho aqui, coloco a chavezinha e faço isso. Show de bola! Então aqui eu já vou até pegar e copiar só para a linhazinha vermelha sumir de uma vez. E aqui dentro eu vou mandar o n lá para dentro. Ou isso daqui não pode acontecer? Não pode acontecer. Tá, por que não pode acontecer? Eu posso criar sem tamanho? Não, não posso. Como é que eu farei isso aqui para essa porcaria funcionar como eu quero? Porque... Ai, meu Deus do céu. Tá, me dê um instante porque isso aqui foi inusitado. Acabei me empolgando, desculpe. Vamos lá, coisa por coisa. É meio que um jumpscare isso daqui, foi mal. Mas vamos lá, o código pedaço por pedaço. Foi 5 minutinhos isso daqui, eu devia ter gravado de uma vez junto, porque foi rapidinho. Foi só não botar o colchetes aqui. E botar e reiniciar o Portugal, por causa que o Portugal, de vez em quando ele trava. Ele fica tipo, você fez uma coisa errada.
Aí você arrumou, diz quando ele não entende que você arrumou, e você tem que recarregar a página, ele vai entender que você arrumou, ele fica, opa, agora tá funcionando. Mas quando acontece isso com o Portugal, não fiquem frustrados, acontece. Mesmo se fizer certo, tem vezes que ele fala que tá errado, mas você recarrega a página e tá certo. Vamos lá. Então, o que eu quero fazer aqui no meu código? No meu código, o que eu quis fazer foi de forma simples. No código principal, eu quero pedir a quantidade de círculos. Eu quero pedir a quantidade de círculos e, em um vetor, receber a área de todos esses círculos que vão ser dados por uma função. Aí, depois, também no meu código principal, eu vou escrever para o usuário a área de cada um dos círculos, ok? Ok. Como eu já fiz simulação de muitos paras antes, fiz a simulação de muitas funções antes, eu vou passar meio que voando, eu vou fazer só na primeira e depois a gente só vai olhar os valores, ok? Caso você tenha alguma dúvida, pode voltar para o começo e tentar prestar um pouco mais de atenção no que eu falei, ver se não entendeu alguma coisa. Se de fato não conseguir entender, mesmo voltando o vídeo para o comecinho que eu fui fazendo cada repetição de cada função, lá das outras funções, então pode me mandar mensagem também que eu vou e respondo e tiro as dúvidas sem problema algum. Show? Show. Então vamos lá. Aqui no meu código, eu fiz a parte principal, que era de pedir para o usuário fornecer a quantidade de círculos que ele quer calcular. Depois eu vou abrir para ele digitar e vou colocar na variável n a quantidade de círculos. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável chamada de áreas, que vai ser o variável vetor que vai receber as áreas que eu vou calcular dentro da função, de tamanho n, porque afinal, se eu pedir para uma quantidade de n círculos, então são n áreas, ou seja, o meu vetor vai ter um tamanho n. Depois disso, eu vou fazer com que o meu vetor áreas receba o meu vetor preenchido da função. Qual que é a função? A função é a função área do círculo, quando eu enfio só o tamanho lá dentro. Porque dentro da função, e só dentro da função em si, que eu vou pedir o raio, que eu vou calcular a área e que eu vou retornar esse valor. No caso, eu não vou nem retornar esse valor, eu vou retornar um vetor preenchido com todos os valores de todas as áreas de todos os círculos que o usuário quis calcular. Então, vamos lá. Então, eu cheguei nisso daqui, eu pausei meu código e vim para a função. Ou seja, eu tenho uma função que retorna um dado do tipo real, que o nome dela é área do círculo, e que o parâmetro que ela recebe, que no caso ela recebeu o n, ela vai receber do lado de dentro dela com o nome de tamanho, como variável tamanho, do tipo inteiro. Depois disso, aqui dentro do código da função, eu criei do tipo real um vetor chamado de áreas underscore 2 do tamanho, que vai ser o nosso vetor que vai receber todas as áreas dentro da função. Eu criei o valor de π, que é 3,1415. Eu poderia pegar o Portugal e pegar a biblioteca de matemática e pegar o valor de π exato? Poderia. Mas vamos supor que você não tem isso na hora da prova, porque você não vai ter, a não ser que você vai de fato memorizar a biblioteca de matemática. Então, você vai simplesmente criar o valor de π de forma arbitrária. No caso, criamos com 4 casas decimais, criamos como 3,1415. Também criamos a variável raio, que vai ser pode ser um número real sem problema algum, e a variável i, que vai ser para a gente poder variar no nosso vetor de 0 até a última coordenada, que é tamanho menos 1. Né? Se você tiver com dúvida nisso, volta na aula de vetores que eu explico e simulo tudo bonitinho em cada uma das repetições. Então, beleza, vamos lá. Aqui dentro do meu para, o que vai acontecer? O meu i começa no valor de 0, que é a primeira coordenada de um vetor, e ele vai se repetir enquanto o meu i for menor do que tamanho. Ou seja, vai ir de 0 até tamanho menos 1. É isso que está escrito aqui, que é na forma que o vetor funciona. Se quiser uma explicação mais bonitinha, volta na aula de vetores. E o passo é que o i recebe i mais 1 aqui no final, que é o nosso passo aqui. Novamente, se quiser uma explicação melhor sobre estrutura de repetição, volta lá na videoaula de estrutura de repetição. Eu explico bem melhor, explico repetindo um monte de vezes para entrar na cabeça mesmo, ou caso não tenha entendido, para entender. Beleza. A minha condição vai ser verdadeira na primeira vez, porque 0 vai ser menor do que o tamanho, né? Vamos supor que a pessoa foi e digitou 3. Vamos supor não, vamos fazer aqui. Forneça a quantidade de círculos que você quer calcular, que é o que está escrito aqui em cima. Vamos digitar o número 3. Aí esse meu 3, no caso, a gente abriu para digitar com layer, colocamos na variável n o número 3 que digitamos.
Aí criamos o vetor áreas de tamanho n do tipo real. Depois o nosso áreas vai receber o vetor de resultado da função, né, o vetor que a gente vai retornar aqui da função no final, quando a gente enfia a variável n lá dentro. Então a gente vai vir para a função, que eu já falei isso aqui tudo daqui de cima, quando a gente enfia o n aqui dentro, então o tamanho vai ser igual a n. Aí a gente criou todas essas variáveis aqui, que inclui o vetor, o valor de π, o raio e o i. Então, o meu tamanho vai ser igual a 3, porque afinal eu mandei o 3 aqui para dentro, então o tamanho vai ser igual a 3. Então eu criei um vetor de tamanho 3, e aqui está o valor de 3. Então o meu para vai ir de 0 até tamanho menos 1. Então o meu para está indo de 0 até 2. Ou seja, o meu i vai valer 0, vai valer 1 e vai valer 2. Então, aqui vai acontecer o que está dentro do para, porque 0 é menor do que 3, então eu vou fazer o que está dentro do para. O que está dentro do para? Isso daqui. Então, eu vou escrever na tela para o usuário. Forneço o raio do círculo, número positivo. Vamos fornecer o número que a gente vai saber o resultado exatamente lá no final. Vamos fornecer o número 1, porque afinal, a área de um círculo que tem raio 1 é 3, é o valor de π. Então, eu vou dar o valor 1 para a gente ter esse bonitinho lá no final. E vamos agora, o que aconteceu? A gente abriu para digitar, e o que a gente digitou foi colocado na variável raio, ou seja, o 1 foi colocado na variável raio. Depois disso, no nosso vetor áreas underscore 2, na coordenada i, ou seja, como o i está valendo 0, vai ser na coordenada 0, ele vai receber π vezes o raio, no caso, π raio ao quadrado, πr ao quadrado, que é o valor da área de uma circunferência, πr ao quadrado. Então, o meu vetor áreas na coordenada 0 recebeu πr ao quadrado, ou seja, recebeu 3,1415. Ok, cheguei no fim do meu para, então o meu i vai aumentar em 1, então o meu i que valia 0 vai valer 1, e o 1 é menor do que 3, então eu vou fazer isso aqui de novo. Ou seja, eu vou escrever na tela, forneço o raio do círculo número positivo, que nem aconteceu aqui, então agora eu vou fornecer o número 2. Ou seja, a gente abriu para o usuário digitar com leia, o usuário digitou e foi colocado na variável raio, ou seja, o 2 que eu digitei foi colocado na variável raio. Depois, o meu vetor áreas underscore 2 na coordenada i, como o meu i está valendo 1 agora, o meu foi colocado na coordenada 1. O que foi colocado na coordenada 1? O π vezes o raio, que é 2, vezes o raio, que é 2. Ou seja, eu fiz πr ao quadrado. Π vezes 4 vai dar 12,566, eu acho, uma coisa assim, se não me engano. Beleza, fez isso, colocou no meu vetor underscore 2 na coordenada 1, vai chegar no fim do meu para, o i vai receber mais 1, então agora o i que valia 1 vai valer 2, 2 é menor do que 3, então eu faço o que está dentro do para de novo, então eu vou escrever na tela para o usuário, forneço o raio do círculo número positivo, que é o que aconteceu aqui, como dá para se ver, então agora eu vou fornecer o raio de 3, tá dando argumento inválido, mas tá dando bonitinho, por causa que o Portugal tá meio maluco aqui depois do que eu fiz. Forneço o raio do círculo número positivo, vai abrir para eu digitar, então eu digitei o número 3. O número 3 foi colocado na variável raio. Depois disso, o meu vetor áreas underscore 2 recebeu na sua coordenada i. Como o meu i está valendo 2, recebeu na coordenada 2. O que ele recebeu? O valor de π vezes 3 vezes 3. Então recebeu πr ao quadrado, que aí eu não sei qual valor que vai dar, está aqui embaixo. Depois vai chegar no fim do meu para, o i vai aumentar em 1. Então, o meu i que estava valendo 2 vai valer 3. Então, eu vou perguntar, 3 é menor do que 3? Não é. Então, eu não faço mais o meu para e eu venho aqui para o meu próxima linha. Qual que é a próxima linha? Eu estou retornando o meu vetor inteiro, o meu vetor áreas underscore 2. Então, aqui no meu código principal, o meu vetor áreas está recebendo o meu vetor áreas underscore 2, que é esse daqui. E eu posso fazer isso tranquilamente, porque eu estou fazendo um vetor recebendo outro vetor, eu estou basicamente copiando o vetor para o lado de fora. Então eu estou pegando o vetor áreas underscore 2 e copiando ele inteiro para o lado de fora para o meu vetor áreas. Se eles tiverem um tamanho diferente, eu não consigo copiar. Os dois têm de ter o mesmo tamanho. Por isso que o meu vetor áreas, eu tive que criar ele com tamanho n aqui do lado de fora antes, e o meu vetor áreas underscore 2 eu criei com tamanho aqui do lado de dentro, porque o tamanho é o mesmo que n. Então, os dois têm o mesmo tamanho, que é 3. Beleza. Fiz isso, o que vai acontecer? Eu tenho um outro para. O que é esse para? Esse para é só para poder escrever, a área do primeiro círculo é tanto, do segundo círculo é tanto, do terceiro círculo é tanto. E vai ser tranquilo. Vai ser a mesma coisa do para de antes, o i começa no 0,
Só que agora, como... Pera aí. Ah, tá, agora eu vi o que tá errado. Tá. Pronto, eu vi o que tá errado aqui. Começar no 1, pronto. Aí a gente vê aqui 3, pronto, agora eu vi o que eu tava fazendo errado. 1, 2 e 3. Show. Deu a mesma coisa de novo, ok, não vou entender nunca. Então é assim mesmo. Muito estranho isso, muito estranho. Nossa, muito bizarro. Pera aí, por que tá dando argumento inválido? Não era pra dar isso não. Pera aí. 3, deixa eu testar aqui de novo, só rapidinho. O raio do círculo, tá. 1, 2, 3. Tá, agora foi certinho. Ok, foi só erro meu mesmo. Eu não tinha visto, agora que eu vi. Então, continuando aqui. Chegou nesse meu par, o meu i começa no valor de 0, poderia ser começando no valor de 1, só que do jeito que eu escrevi tem que ser começando no valor de 0, senão vai acontecer coisa bizonha aqui. Começa no valor de 0, porque eu estou usando ele para poder olhar o meu vetor depois, então eu vou ter que começar no valor de 0. E está indo de 0 até o tamanho menos 1, ou seja, está indo de 0 até 2. Então está indo, o i vale 0, o i vale 1 e o i vale 2. Então vamos lá, o i recebe 0. 0 é menor do que 3, que é o valor de n? É. Então eu faço o que está dentro do para. O que está dentro do para? Esse escreva. Eu estou escrevendo na tela a área do i mais 1, ou seja, do 1 do primeiro círculo. Então a área, porque como eu começo no 0, então já que eu estou começando do 0, não é tipo a área do zero círculo, não. A área do primeiro círculo. Então tem que ser i mais 1. Então a área do primeiro círculo é... Aí eu estou imprimindo para o usuário aqui o valor do meu vetor áreas na coordenada i, ou seja, o meu vetor que eu recebi aqui do lado de dentro do código principal, eu recebi o vetor da função. Eu recebi o vetor áreas underscore 2 do meu vetor áreas, e agora eu estou imprimindo o meu vetor áreas na coordenada i, na coordenada 0. Ou seja, como eu disse, quando a gente forneceu o raio de 1, o valor da área vai ser 3,1415, que foi justamente o que ele disse pra gente. Aí aqui vai ser aquele mesmo rolê todo de, o i aumenta em 1, vai perguntar se é verdadeiro ou falso. Não vou ficar repetindo isso aqui, se você quiser entender. Vai no estudo de repetição que eu já repeti um monte de vezes, já tá com mais de 1h30 esse negócio aqui. Minha voz já está indo pro espaço. Não, tá com 1h22, não tá com mais de 1h30, mas não precisa ficar com mais de 1h30, então vou parar de ficar repetindo isso, porque já tá no final. Então o meu i ele aumentou em 1, aí ainda vai repetir mais uma vez, eu vou escrever na tela. A área do segundo círculo é... Aí vetor áreas na coordenada i, na coordenada 1, vai escrever o valor do meu vetor quando eu forneci o raio de 2, ou seja, a área de um círculo que eu dei o raio 2 é 12,56, 12,566. Depois disso o i vai aumentar 1 de novo, vai ser verdadeiro, eu vou fazer o que está dentro do par de novo, então eu vou escrever na tela. A área do terceiro círculo é 28,2735, que foi justamente a área quando eu mandei o raio de 3 lá para dentro da minha função. A área do círculo, vou até checar aqui a conta, para certeza que está correta. Se eu fizer aqui, deixa eu fazer aqui rapidinho, né? Π vezes 3 vezes 3 é 28,2743, né? Se você fizer com valor de π exato. Aqui eu estou fazendo, né, 3,1415, então tá dando diferente. 3,1415. Aqui, pronto, é o mesmo valor, 28,2735. Então, essa é justamente a área do terceiro círculo que o usuário forneceu, que é o círculo com um raio de 3. Mas e se, afinal, você declarou o raio com uma variável do tipo inteiro, com uma variável do tipo real? Só que quando você mandou lá para dentro, como quando você usou ela aqui, você só deu números inteiros, só deu 1, 2 e 3. Eu só dei 1, 2 e 3 para ficar fácil de exemplificar. Mas eu poderia, sem problema nenhum, aqui no meu código, a quantidade de riscos que você calcular. Vamos dizer só um círculo e vamos dizer, sei lá, 2 ponto tararará. Ele nos disse a área desse círculo. A área do primeiro círculo é 20,6613 tararará, tarará. Ele foi e nos deu o resultado que eu queria, que é a área desse círculo, né? Só foi fizer aqui, foi pegar e fizer 2, quanto que é isso aqui? 56455 elevado ao quadrado, vai dar isso mesmo, vai dar 20,661338 tarará, tarará. Essa é a área do círculo, que foi o que a função executou, e ela fez bonitinho do jeito que a gente queria. E é exatamente isso, o nosso código foi só para isso,
E essa é toda a matéria de funções. Eu poderia fazer um outro exemplo aqui usando cadeias, só que minha voz não vai aguentar e não tem por que eu fazer um exemplo usando cadeias. Afinal, usando inteiros, usando o que não retorna nada, que foi esse primeiro que a gente fez, né? Essa função aqui, ela não retorna nada, ela só executa código. Tanto que ela não tem nenhum tipo aqui, ela só executa código, ela não retorna nada. A minha segunda função, ela retorna um dado do tipo inteiro e ela recebe um do tipo inteiro. O meu terceiro uso é a mesma função de novo, ela está recebendo dados do tipo inteiro e está voltando dados do tipo inteiro. E o meu quarto uso, ela está devolvendo dados do tipo real e recebendo dados do tipo inteiro. E, eu vou falar aqui porque não fizemos isso em nenhum momento, mas a minha função poderia receber vários dados. Por exemplo, ela recebe um dado do tipo inteiro, um do tipo cadeia e um do tipo real. Beleza, então eu teria aqui cadeia, o nome da variável, sei lá, x, né, tipo ris, aí vírgula, real, mar, vírgula, aí tem outra variável do tipo inteiro também que ele vai receber, inteiro, o, e vai indo assim. A gente vai criando as variáveis desse jeito e ele vai recebendo assim. Toda vez que eu receber uma variável, eu tenho que declarar o tipo dela? Sim, aqui dentro da função eu tenho que declarar o tipo dela na declaração da função. Aqui eu não tenho que declarar tipo nenhum, quando eu uso a função. Mas para declarar a função, eu preciso declarar o tipo de cada variável que eu recebi. Seja ela do tipo inteiro, cadeia, real, inteiro, ou se eu estiver repetindo o tipo, eu preciso declarar o tipo cada vez. Eu preciso fazer isso várias vezes, não tem escapatória disso. Show de bola? Foi só isso. Não foi só isso, né? 1h30 já de coisa. 1h26. Então, essa foi a videoaula sobre funções. Eu sei que foi muito extensa, mas se for o caso, volta lá no começo, tenta entender devagarzinho o que foi feito, né? Coisa por coisa, para não ficar todo atrapalhado com código e tudo mais, porque de fato é bastante coisa. Né? Então vai tentando entender pedaço por pedacinho. Se tiver com dúvida, pode me mandar mensagem, tanto pelo WhatsApp, quanto pelo Telegram, quanto pelo e-mail, sem problema nenhum, não tem problema, pode mandar no horário que for. Assim que eu puder, eu vou responder. Não necessariamente eu vou responder na hora que você mandar, mas assim que eu estiver disponível, né? Se você mandar mensagem às 2 da manhã, eu vou estar dormindo. Mas assim que eu estiver disponível, eu respondo da forma mais completa possível, seja com áudio, seja gravando um videozinho curto, até mesmo um vídeo nesse estilo aqui gravado no computador. Eu respondo de várias formas, da forma que caber. Se for uma explicação muito longa, eu gravo aqui explicando e posto no YouTube e mando pra você. Também eu faço isso de vez em quando, não tem problema nenhum. Tá? Não é não é esforço nenhum a mais. É o que eu gosto de fazer isso daqui e eu faço porque é algo a mais para poder fazer, para poder oferecer, para poder ajudar vocês. Tá bom? Então, muito obrigado pela sua atenção. Conte bons estudos para você. Caso não os veja novamente, no caso, acabou a videoaula, mas provavelmente ainda vou fazer videoaula de exercício, não sei quando. Mas então, caso não os veja novamente, bom dia, boa tarde, boa noite e до свидания.